Gente, é o seguinte, vamos falar a respeito do dano moral entre cônjuges, entre namorados, namoridos, companheiros, não importa. Gente, quando a gente fala sobre dano moral, a gente está falando aqui a respeito daquilo que diz respeito ao aspecto mais íntimo do ser humano. É o direito de personalidade, né? Aquilo que atinge a sua esfera íntima, a sua parte moral mesmo, aquilo que diz respeito à própria pessoa, aquilo que macula a sua imagem, a sua boa fama, aquilo que eu já expliquei num outro vídeo quando eu falo a respeito do dano moral. Mas, sobretudo, a imagem que a pessoa tem dela com relação ao mundo e como ela se sente, né? Quando ela se sente agredida naquilo que ela tem como mais precioso, os seus valores, aquilo que ela aprendeu desde cedo como princípios, como ética, como coisas importantes mesmo de um ser humano, né? Aquilo que a torna completa, que a torna verdadeira, que a torna detentora de valores. Então eu ficaria aqui um tempo muito longo explicando o que para cada um são esses valores. E a gente traz desde cedo, desde o nosso berço, esses valores muito presos a cada um de nós, né? Sobretudo onde cada um de nós aprendeu desde cedo, desde o seu berço, o pai e a mãe ensinando, olha, não faz com o outro o que você não quer que faça com você. Por quê? É aquela forma da gente se colocar no lugar do outro cada vez que a gente ofende, cada vez que a gente maltrata, que a gente faz alguma coisa que não é bacana. Por quê? Porque se você consegue se colocar no lugar do outro, você consegue, de certa forma, sentir o que o outro está sentindo e, portanto, você não vai fazer. Então, quando a gente fala aqui do casamento, do namoro, da união estável, quando a gente pratica algum ato contrário àquilo que é esperado dentro dessas relações que eu citei, muito provavelmente a gente vai ferir o outro. Então vamos citar aqui alguns exemplos. Vamos dizer aqui um marido que traiu a mulher e essa traição ela veio a público. Então foram tiradas fotografias dessa traição e foram publicadas no Facebook, ou então foi feita uma filmagem e depois a filmagem foi compartilhada através de mensagem de WhatsApp, e-mail e por aí afora, se tornou pública essa traição e todo mundo ficou sabendo que aquela pessoa que é casada com aquela outra, ela rompeu o contrato de casamento, ela desrespeitou o compromisso de casamento que ela tinha com aquela outra, por conta dessa traição, e isso se tornou público, e em razão disso essa pessoa veio a sofrer, a sua imagem foi publicamente atacada, violada ali, em razão do conhecimento público do que aconteceu. Ou então o inverso, como um tempo atrás foi amplamente noticiado, de uma mulher que pegou o marido em traição ali e ela resolveu dar uma surra nessa outra pessoa e ela filmou a situação e ela mesma se encarregou de publicar no Face e isso foi compartilhado trocentas vezes, aí se tornou público. Essa terceira pessoa aí que entrou nesse relacionamento, ela foi muito hostilizada em razão dessa traição. Não podia sair na rua, aconteceu uma série de coisas, tanto é que ela acabou entrando na justiça, alegando danos morais sofridos em razão de tudo isso, e ela foi indenizada por conta do dano moral que ela alegou que sofreu, e ela recebeu uma quantia até considerável por esse dano moral, né? Então vejo vocês que as duas partes ali sofreram, né? Ao meu ver, as duas tiveram ali a sua moral atacada, a sua parte mais íntima atacada, mas de forma diferente. Uma teve os seus direitos violados intimamente, mas
naquele momento só ela sabia que foi a esposa. A outra, no caso, o marido e a amante, tiveram ali a sua vida exposta publicamente em razão do acontecido. Ele estava errado, mas em razão da publicidade que foi dada para o ato, ele acabou se tornando vítima ali da situação e a amante acabou sendo indenizada em razão do ocorrido. Não sei se dá para vocês entenderem a diferença aqui da situação. Então, onde eu quero chegar? Quando a gente entra com uma ação pleiteando o reconhecimento ao dano moral, eu tenho que comprovar a lesão ao meu direito. Qual é o meu direito? Eu tenho direito a ter a minha imagem preservada. A minha imagem, a minha boa fama, a minha integridade, tanto física quanto moral, ela tem que estar preservada. Né? Tanto é que ninguém pode sair publicando a minha foto aí sem minha autorização, a menos que eu seja uma pessoa pública. Então, a partir do momento que isso é desrespeitado, eu tenho meu direito lesionado. A segunda coisa, eu tenho que demonstrar judicialmente que aquele meu direito lesionado foi causado por A e B. E eu tenho que estabelecer o nexo causal entre aquele dano causado e mais aquela outra pessoa, a fim de eu demonstrar judicialmente que aquele dano que foi causado foi fulano que causou e que, portanto, aquilo gera para mim o direito a uma reparação, né, através da indenização pelo dano moral. Então, para que o judiciário reconheça que houve essa lesão e que essa lesão foi praticada por uma outra pessoa, eu tenho que demonstrar que houve essa relação, né, esse nexo de causalidade entre o dano causado, o fato e o agente causador, né, e uma terceira situação que há a necessidade de indenizar e que quem tem que indenizar é a pessoa que causou, tá? E que para que isso aconteça, gente, eu tenho que demonstrar que houve de fato esse dano. Então, se esse dano ele é público, foi publicado ali no Face, não tenho muito o que falar, né? A minha vida foi exposta ali. Todo mundo viu, todo mundo riu da minha cara. Aliás, está todo mundo rindo, está todo mundo sabendo do acontecido. Então, ficou público, notório, então está mais do que demonstrado ali o dano causado e a pessoa ali que publicou, que causou, né? Agora, eu tenho uma situação, como foi objeto da pergunta que a pessoa me mandou no e-mail e me mandou no canal, nos comentários. Ela foi notificada de uma determinada situação e a pessoa faz várias afirmações. A pessoa faz várias afirmações de cunho moral. E ela me pergunta, eu posso processá-la por dano moral? Então, eu vou dizer para ela o que eu respondi para vocês, o que eu vou dizer aqui no canal. Se o que a pessoa alega como dano, que ela entende como dano moral, é apenas o que está escrito ali na notificação, o meu entendimento, ele toma como base as decisões judiciais que nós temos visto, né? Não é exatamente o que eu acho, mas são as decisões judiciais que a gente tem acompanhado. O que a outra parte alega ali na notificação, ele está no campo ali entre as partes. O ex-marido fala uma coisa sobre ela, faz comentários ali sobre ela, que não passa disso, né? Faz comentários, ele fala o que ele acha dela. E que, pelo que eu percebi, não passa disso. Então, eu entendo que se ela entrar com uma ação alegando que ela quer ser reparada por dano moral e tudo mais, ela não vai ter muito sucesso. Por quê? Porque não passou daquilo, né? Acho difícil que ela consiga demonstrar esse dano moral, porque muito provavelmente o judiciário vai entender que não passou de mero aborrecimento, né? Não vou me estender aqui no que a pessoa fala na pergunta, porque é meio desagradável, tudo não vem ao caso. Mas apenas para que vocês entendam que não é qualquer coisa que aborrece a gente
que a gente entra com a ação pedindo para que seja reconhecido o dano moral e que o judiciário reconhece como tal. Muito pelo contrário. Há muitos anos atrás, quando houve a mudança da Constituição Federal de 88, quando passou a ser reconhecido o dano moral, era muito comum a gente entrar, facilmente se reconhecia o dano moral. Hoje em dia não é mais assim. Muito pelo contrário. Dificilmente a gente consegue demonstrar o dano moral, gente. É preciso um trabalho daqueles, sabe? Então, é muito complicado assim a gente falar sobre isso aqui no canal e com uma certa pressa para que o vídeo não fique muito extenso, porque senão vocês também não vão assistir. A gente fica trabalhando aqui à toa, né? Mas em linhas gerais seria mais ou menos isso, gente. Não é qualquer aborrecimento que o judiciário vai entender como dano moral apenas para que vocês entendam, tá? Então, se eu estou sendo assediada, se a pessoa está me aborrecendo e tudo mais, é juntar provas, todo tipo de prova admitida em direito, e-mail, mensagem do WhatsApp, fotografia, mensagem, tudo que foi entrando. Aí, quem sabe, juntando tudo isso, se no final a pessoa tiver ficando até doente por conta desse monte de coisa que está chegando, pode até ser que o judiciário reconheça que tem um dano moral ali. Mas não é qualquer coisa, uma coisa isolada que veio para me atormentar, que o juiz vai reconhecer que é dano moral. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho daquilo que a gente explicou. Tá bom? Encontro vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Não se esqueça de deixar a curtida de vocês aqui. Obrigada, gente. Até mais. Tchau.